Fala Dev, seja bem-vindo ao canal Área Dev e ao treinamento de JavaScript aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com o seu colega que está aprendendo JavaScript, beleza? E no assunto de hoje vamos falar sobre as funções no JavaScript. Então vamos aí para a tela. Bom, eu estou aqui no Notion, né? E eu vou descer aqui no Overview e vamos clicar aqui no assunto do vídeo de hoje, que é as funções, beleza? Bom, pessoal, a gente vai ler aqui rapidamente para entender um pouco, tá, sobre o conceito. Lembrando que qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te dando suporte, certo? Eu vou deixar também um link aí do assunto de hoje na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Bom, as funções. Às vezes a gente precisa definir uma rotina para certas situações dentro do nosso programa, tá? E aí é onde a gente utiliza as funções. As funções são os principais blocos de construção do seu programa, tá? Eles permitem que o código seja chamado muitas vezes sem repetição, tá? Para criar uma função, podemos utilizar uma declaração de função. Por exemplo, a gente declara aqui a palavra function e escreve o nome da nossa função. E aí dentro dela, a gente coloca a nossa instrução, tá? Daqui a pouco a gente vai ver na prática como implementar as nossas funções, tá? Nesse primeiro momento a gente está só lendo aqui um pouco sobre o conceito do assunto de hoje. Bom, a gente invoca a nossa função da seguinte forma. Ó. Após declarar a função showMessage, a gente escreve aqui a nossa instrução, a gente invoca dessa forma. Ó, tá? Bem simples. É só chamar o nome que você especificou aqui, né, com o parênteses. Beleza? Aí os três bizus aqui importantes. Ó. Uma função é uma ação, tá? Bote isso na sua cabeça. Você que tem dificuldade em declarar uma função, abstrair uma função em algum momento da hora do seu código, basta pensar. Uma função é uma determinada ação, tá? Seu nome geralmente é um verbo. Então vamos dar um exemplo. Você vai correr, você está executando uma ação, né? Então se você quer criar uma função para aquela ação, você pensa no verbo, tá? Deve fazer exatamente o que é sugerido por seu nome, né? Nada mais. Então, a função é uma ação onde seu nome geralmente é um verbo, tá? Duas ações independentes geralmente merecem duas funções, tá? Mesmo que sejam normalmente chamadas juntas. Nesse caso, podemos fazer uma terceira função que as chama, tá? A gente às vezes bate com essa determinada situação, né? De ter que declarar duas funções independentes e criar uma terceira função para invocar as duas funções criadas, tá? E o terceiro bizu aqui, ó, é interessante haver um acordo dentro da equipe, né, a sua equipe que você trabalha ali durante o dia, sobre o significado dos prefixos, tá? Às vezes a gente está trabalhando em um projeto com uma equipe grande e aí a gente precisa definir um padrão de escrita de código, né? Ao definir as funções, ao escrever as variáveis, o nome das classes, né? Então, é bacana que você especifique um significado para os prefixos das funções, tá? Aí eu listei aqui, ó, alguns exemplos, né? Ó, funções que começam com show, né? Geralmente mostram algo, né? Exibe alguma informação, ó. Funções começando com get. Quando você vê algum outro código implementado por outra pessoa, você vai se deparar com algumas funções, tá? Então, quando você vê alguma função iniciando com get, né? A palavra get, ela vai retornar um valor, tá? Aí aqui a outra abreviação, ó, calc. Se você se deparar com uma função que tem esse prefixo calc, ela vai calcular algo, tá? E aí, se você se deparar com um prefixo chamado create, aquela função cria algo. E check vai verificar, né, algo e retornar um booleano, né, true ou false. Então, esses aqui são prefixos, tá, de funções existentes que você pode ver por aí, algum projeto que você pegar, ou até mesmo quando você for implementar suas funções, é interessante você utilizar prefixos que façam sentidos para aquelas ações que você vai inserir nas instruções dentro da sua função, tá? Beleza, por exemplo, ó, você vai criar uma função para exibir uma mensagem, então é interessante que você nomeie a sua função com show message, né? E aí quem pegar o seu código e ver sua função vai entender ali que aquela função vai exibir alguma informação, tá? Get age, né? Pegue a idade. Ela vai retornar aqui a idade, né? Então,
quando você pegar, outra pessoa pegar aquele código, aquela função, ele vai entender de acordo com cada prefixo, tá? Create form, né? Ele vai criar aqui um form e check permission vai checar a permissão. Beleza. Vamos agora falar de argumentos e parâmetros, tá? Quando definimos uma função que precisa de informação para executar algo, nesse caso utilizamos parâmetros, tá? Então vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu declaro a função aqui calcsum, né? O prefixo calc, já sabemos que essa função vai calcular alguma coisa, né? Alguns números. E aí a gente passa aqui dois parâmetros, né? Ó, N1 e N2, tá? E aí a instrução dentro dessa função é fazer uma operação, né? Uma operação matemática, que é o quê? Somar, né? O primeiro parâmetro com o segundo. Então, quando a gente invocar essa função, né? Chamar ela, executar essa função, ela vai retornar aqui a soma desses dois parâmetros, tá? Ó, quando invocamos a função que possui parâmetros, precisamos inserir os valores que são chamados de argumentos, tá? Então, quando a gente invoca aqui a função, ó, calcsum, né? A gente precisa passar os valores, né, dentro dela. E aí a gente está pedindo aqui, ó, para somar, né? Aqui a saída, ó, vai ser 30. Então, 10 ele é armazenado aqui, ó, no primeiro parâmetro, N1. O 20 ele é armazenado aqui no N2, no segundo parâmetro. E aí a minha função, ela vai pegar esses dois parâmetros e fazer uma soma aqui, ó. Quando eu chamar ela aqui, invocar a função, ela vai retornar a soma desses dois parâmetros, tá? Beleza, vamos falar aqui de expressão de função, né? Function expression. O que seria essa expressão de função? Quando se utiliza expressões de função, o nome é omitido, tá? A gente não precisa colocar a palavra function, né? Por isso que o nome é expressão de função. Quando a função não possui nome, ela é chamada de função anônima, tá? Tem esse detalhe também. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Aqui eu tenho um exemplo de expressão de função. Ó. Aqui eu tenho uma constante, né? Idade, e aí eu atribuo ela uma função anônima, uma função sem nome, tá? E aí, a forma que eu especifico essa função, né, instanciando ela aqui a uma variável, ela vai se chamar expressão de função, tá? E aí eu passo aqui, ó, dois parâmetros, né, x, y, você pode colocar qualquer valor aí, parâmetro, tá? E dentro dela, eu crio uma variável, né, idade atual, e vai receber uma expressão aqui matemática, né? Ó, ele vai pegar o valor de x e subtrair pelo valor de y, tá? E vai retornar aqui uma string, né? Um template string aqui, ó. Idade atual e a variável, tá? Então, a gente invoca a função aqui, idade, passa o ano atual, né? 2020 e o ano que você nasceu. Ele pega o primeiro valor, armazena em x. O segundo valor, ele armazena em y. E aí ele faz o cálculo aqui, ó. 2020 menos 1994 vai dar a idade atual, tá? E aí ele retorna aqui essa string com o resultado, beleza? E aí a gente consegue visualizar aqui o output, ó. A idade atual é 26, beleza? Então aqui a gente tem um script, né? Uma expressão de função que vai calcular a idade atual, beleza? Vamos descer aqui e ver agora o assunto de expressão de função chamada imediatamente, né? As if, tá? Essas funções não recebem um nome. Em vez disso, elas são executadas quando o interpretador se depara com elas, beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Aqui a gente declarou uma variável chamada área e atribuiu ela uma função, né, anônima, não tem nome. E aí essa função, ela está dentro de uma expressão, se você ver. Ó. Aqui a gente iniciou com um parênteses e bem aqui a gente fecha, ó, tá? E dentro dessa função vai existir algumas instruções, né? Que é o quê? Duas variáveis, né? Esse W aqui é de largura, width, e esse H é de altura, height, tá? Então a minha largura, né? Width é 10 e a minha altura, né? Que é o H aqui de height, é 20. E vai retornar a multiplicação, tá? Ela vai multiplicar aqui essa função aqui, ó. Largura vezes altura, tá? E vai exibir o resultado. Então, quando eu declaro aqui essa variável e coloco aqui uma expressão de função, né, uma função anônima, porém, eu estou
escrevendo agora uma if, tá? Ó, uma expressão de função chamada imediatamente. Como é que eu chamo imediatamente essa expressão de função? Da seguinte forma, eu coloco aqui, ó, os parênteses, né? E automaticamente ela já é executada, tá? E a gente pode ver aqui, ó, que o resultado vai dar 200, beleza? Aí eu coloquei aqui um detalhe, ó. Os parênteses em verde, né? Esses aqui, ó, informam ao interpretador para chamar a função imediatamente. Então, quando você especifica esses parênteses aqui, ele já identifica que tem que executar essa função aqui imediatamente. Por isso que o nome é chamado if, né? Os parênteses em vermelho garantem que o interpretador trate isso como uma expressão, tá? Então, a gente colocou aqui a nossa função anônima dentro do parênteses aqui, o primeiro, né? Ó, e aí, o interpretador vai tratar isso como uma expressão. Então, eu tenho uma função que vai ser executada imediatamente dentro de uma expressão, tá? Que está sendo atribuída a uma variável que já vira uma expressão de função. Beleza? Vamos falar agora de escopo. Quando se fala em escopo em JavaScript, precisamos saber desses assuntos, tá? Escopo global e escopo local. Então, já bote na sua cabeça que quando a gente fala em escopo, vai existir dois tipos, o global e o local, tá? Vamos ver aqui o global, ó. Variáveis declaradas fora de qualquer função são chamadas de globais e são armazenadas em memória. Quando se utiliza variáveis globais, o consumo de memória é maior do que as variáveis locais e também aumenta o risco de conflitos de nomes, tá? É uma boa prática minimizar o uso de variáveis globais. Às vezes, elas podem ser úteis para armazenar dados do nível do projeto. Então, quando você está no seu projeto, criando as suas funções, variáveis, né? Procure utilizar as variáveis locais, né? Que seriam as variáveis dentro das funções. Vamos ver agora o escopo local. Ao declarar uma variável dentro de uma função, tá? Ela só poderá ser utilizada dentro dessa função. Isto é também chamado de escopo de nível de função, tá? Então, existem dois nomes. A variável de escopo local, tá? Que é a variável que está declarada dentro da função. E também vai existir o escopo de nível de função, né? Que é quando você tem variáveis dentro da função também. É a mesma coisa, só muda a palavra, tá? Escopo de nível de função e escopo local, beleza? Mas a palavra escopo local ela é mais utilizada. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Eu tenho uma função getArea, né? Como a gente viu, get, a gente está pegando algo, né? Pega aqui a área. E aí eu tenho dois parâmetros, largura e altura, tá? E dentro dessa função eu tenho aqui uma variável, né? Chamada área, que vai receber aqui a largura vezes a altura e vai retornar o valor da minha área, tá? E aí, fora da minha função, eu tenho aqui uma variável chamada size, né? E essa variável ela vai receber aqui o resultado dessa chamada aqui, ó. Eu chamo aqui getArea passando 10, né, na largura e 5 na altura, e ele vai pegar aqui, criar a variável área e fazer o cálculo e vai retornar o valor. Então, o size ele vai receber essa variável aqui, né, o retorno, ó, área, né? 10 vezes 5 dá 50, né? Então, size é igual a 50, que é o resultado dessa função aqui, beleza? E aí, ó, a variável área é de escopo local, tá? Então, essa variável aqui, ela é de escopo local ou nível de função, tá? Ela está dentro da função aqui, ó. Então, ela é a variável de escopo local. A variável size, ela é de escopo global, pois ela não está dentro de nenhuma função, ela está fora. Então, ela é considerada uma variável de escopo global, tá? Essa é a diferença. Detalhe muito importante, ó. Quando você declara aqui, né, uma variável de escopo global, por exemplo, username, né, coloquei aqui área dev, e logo abaixo eu coloquei aqui uma função, né, a função que vai exibir algo, show, prefixo, message. Eu coloco aqui uma variável, né, de nível de função, escopo local, e vai receber essa string aqui, ó, tá? Então, aqui ela vai receber essa variável, que é username, então vai ficar área dev, tá? E vai retornar a mensagem. Quando eu invocar aqui, a saída vai ser olá, área dev, né? Vai ser essa string aqui, ó. Beleza? Vamos ver aqui agora, ó. Uma função também pode acessar uma variável externa, né? Como a gente viu no nosso exemplo aqui, eu tenho uma função com variável local e uma variável global.
essa função ela pode acessar as variáveis que estão fora dela, tá? Ou seja, uma variável de escopo global, beleza? A função possui acesso total à variável externa. Ela pode também modificá-la. Veja o exemplo abaixo. Ó. Ela pode modificar também o valor dessa variável aqui. Ó. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Aqui eu tenho uma variável global, né, username, recebendo aqui uma string, área dev, e logo abaixo eu tenho uma função chamada showMessage, né? E dentro dela eu coloquei aqui a variável username, que é uma variável global, eu reatribuí um outro valor, né? Ó, agora ela está recebendo a palavra, a string developer, né? E abaixo eu coloquei aqui uma variável que vai receber olá e username, né? Que é a variável, beleza? Só que aqui ela não vai pegar esse valor aqui, ó, área dev, né? Dessa variável aqui de escopo global. Ela vai pegar esse aqui, ó, que é de escopo local, tá? E aí quando a gente dá o console log aqui, a gente consegue visualizar, tá? Os resultados. Vamos entender aqui, ó. O primeiro console log, o navegador ele vai interpretar, né, linha por linha, ele vai sair aqui área dev, né? Porque ele primeiro leu aqui essa variável de nível global, tá? A gente invocou a função depois do log, tá? Então, quando a gente invoca aqui, ele vai retornar aqui, ó, olá, área dev, beleza? Porque a gente chamou primeiro aqui a variável global. Se a gente colocar aqui um console log depois, né, ele já vai trocar aqui o valor para developer, beleza? Podemos ver que a variável externa é atualizada pelo valor developer dentro da função, beleza? Vamos falar de hosting agora. Resumidamente, as declarações de variável e função são colocadas em memória durante a fase de compilação, tá? Mas o seu código vai permanecer no mesmo canto onde você implementou. Agora vamos ver um exemplo para entender melhor, tá? Ó, eu tenho uma função aqui, né, declarada, e passei um parâmetro chamado user. E dentro dela eu coloquei um console log, olá user, né? E quando eu invoquei ela, eu passei aqui a string chamada área dev, tá? Então o output vai ser olá área dev. Ele vai concatenar aqui essa string olá com área dev, beleza? Porque eu estou passando essa string como parâmetro. Então ele pega essa string e joga para cá, ó, para o user. E aqui dentro da função, ela vai exibir o log concatenando essa string área dev aqui, né, com o olá, beleza? Agora vamos ver um exemplo, né? O exemplo acima ele é a forma que você escreveria sua função, né? Normal, nada demais. Agora vamos ver outro exemplo abaixo, onde invocamos a função antes de declará-la, tá? Ó, isso aqui seria um host, tá? Ó, eu primeiro invoco a função showMessage, né? E aí eu passo o parâmetro aqui, uma string, área dev. Só que eu não declarei antes, né? A função. Eu primeiro invoquei e declarei depois, ó, function showMessage, o mesmo parâmetro, né? E coloquei aqui o console log, tá? Vai funcionar? Vai, ó, o mesmo resultado. Olá, área dev, beleza? Veja que invocamos primeiramente a função antes de declará-la, né? E o código ainda funciona devido à forma de execução de contexto do JavaScript, tá? Bizu, ó. Além das funções, o uso de hosting funciona para outros tipos de dados e variáveis, tá? As variáveis podem ser inicializadas e utilizadas antes de serem declaradas, beleza? Aí eu coloquei aqui um link para você ler mais se você tiver interesse em aprofundar sobre hosting, tá, pessoal? Vamos ver agora aqui o assunto de callback, tá? Bom, o callback ele é uma função, tá? Passada para outra função como argumento. Então, quando tu tem uma função e vai passar ela como um argumento de outra função, tu tem uma coisa chamada callback, tá? Vamos ver o exemplo. Ó. Aqui eu tenho uma função chamada showMessage, né? E passei aqui um parâmetro chamado MSG e dentro dele eu tenho uma instrução aqui, ó, vai exibir esse log aqui, essa string, tá? Ó, antes de executar o callback. E aí dentro dela, da função, eu invoco outra função, né, chamada MSG. E depois dessa invocação dessa função, eu chamo aqui outro log, tá? Ó, depois de executar o callback, tá? E pós declarar essa função, eu invoco ela aqui, né, ó, showMessage, e passo aqui um parâmetro, né, uma função, um callback, né? Eu só faço aqui uma chamada imediatamente, né, a if, né? Eu chamo imediatamente uma função e passo aqui um console, tá? E aí vamos ver aqui, ó.
O primeiro aqui, o output, antes de executar o callback, né, ó, vai retornar isso aqui, tá? O segundo, vai executar o callback. Então, quando eu chamo aqui message, ele está chamando aqui, isso aqui, tá, ó, executando o callback. Isso aqui seria o meu callback. Bom, vamos falar agora de arrow function. A arrow function nos permite escrever uma sintaxe mais curta, tá? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Antes, eu tenho aqui uma expressão de função, né? Uma função sem nome, e aí eu escrevo aqui o retorno dela com string, tá? Então essa aqui seria a forma que a gente escrevia as funções, tá? Expressão de função. Como é que ficou com a arrow function, ó? Se a minha função não tiver nenhum nome, se tiver só o function, se for uma função anônima, eu só especifico aqui os parênteses, tá? E aí eu coloco aqui esse operador aqui, né? Esse sinal, e coloco aqui entre chaves as minhas instruções, tá? E aí eu invoco a função da mesma forma do exemplo anterior aqui, ó. Aí vamos agora com um exemplo com parâmetros, né? Um arrow function, ó. O parâmetro ele vem aqui dentro do parênteses, tá? Se for uma função anônima, não precisa declarar a palavra function, né? E aí ele já retorna a sua instrução, tá? Ele vai retornar aqui essa string, beleza? Outro ponto importante da arrow function, se existir apenas um único parâmetro, os parênteses ficam opcional, tá? Então, digamos que a sua função, né, sua arrow function, ela só tem um parâmetro. Então, não precisa especificar os parênteses, tá? Se tiver só um, se tiver mais de um, aí você precisa colocar os parênteses. Então, se tiver um único parâmetro, os parênteses ficam opcional. Você coloca se você quiser, tá? O uso das chaves, tá? E da palavra-chave return são opcional também, beleza? Quando você tiver apenas um parâmetro, fica opcional você colocar os parênteses, né? No parâmetro aqui e a palavra return, tá? Então, fica opcional também se você tiver um parâmetro, beleza? Bom, pessoal, o assunto do vídeo de hoje foi sobre as funções, tá? A gente vai fazer aí na prática alguns exemplos do assunto do vídeo de hoje e espero que você pratique aí, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar te dando um suporte, beleza? Vamos aí para a prática ver alguns exemplos que a gente acabou de ver aqui no Notion. Vamos lá para o VS Code. Bom, então vamos praticar algumas funções que a gente viu no Notion, agora no nosso VS Code. Vamos aí para a tela. Bom, primeiramente você vai criar um arquivo HTML, tá? Dentro de uma pastinha chamada funções, dentro da pasta treinamento, tá? E aí a gente vai criar aqui alguns exemplos das funções que a gente viu. Bom, eu vou abrir aqui a tag script para a gente escrever aqui os nossos scripts, tá? E aí eu vou declarar uma função, tá? Comum, bem simples. A gente coloca a palavra function e coloca o nome da função, tá? Vou colocar aqui show message. Lembrando sempre de utilizar um prefixo que dê para entender, tá? Então essa função ela vai exibir, né? Show message, vai exibir uma mensagem, tá? E aí eu vou declarar aqui uma variável de escopo local, tá? Chamada MSG, que vai receber uma string, tá? E eu coloco aqui a minha string e eu vou retornar essa variável MSG. Pronto. Agora eu vou invocar essa função, eu vou chamar ela. Então toda vez que eu chamar da seguinte forma, ela vai executar, ela vai retornar essa string aqui, tá? Só que para a gente visualizar o resultado, a gente precisa abrir aqui o nosso browser, né? O nosso browser preview. Então eu vou clicar aqui para ligar primeiro o servidor, tá? Ó, o servidor está offline. Então eu vou clicar aqui para startar ele. Pronto, agora ele startou. E agora eu vou abrir aqui, ó, ele já pede para mim abrir em algum browser, só que eu não quero, quero abrir aqui no browser preview. Eu vou clicar aqui no debug e vou apertar aqui no play. Beleza, ele vai startar aqui o browser dentro do VS Code para a gente visualizar, tá? E aí a gente vai poder testar as nossas funções, beleza? Bom, ele já carrega aqui, ó, automaticamente. Eu vou escolher a pasta aqui que eu criei, funções, e ela já vai ler aqui meu arquivo aqui, HTML, beleza? E aí eu vou abrir aqui o terminal para a gente visualizar o log, tá? Então você vem aqui, ó, terminal, new terminal, debug console. Ele já vai dizer aqui, ó, live reload habilitado, tá? Então ele já está habilitado. Beleza, eu vou
chamar essa função aqui, eu vou invocar, só que não vai acontecer nada, tá? Ó, ele fez o refresh, não aconteceu nada, porque a gente só retornou, tá? Vamos mandar escrever essa variável aqui na tela aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, no meu documento, escreva essa variável aí, tá? E aí quando eu salvo, ó, ele já chama aqui o resultado, tá? Porque eu invoquei a função e ela retornou a variável MSG, né, que está com a string aqui, ó. Beleza? E aí eu retorno aqui mandando escrever no meu documento essa variável. Beleza? Como é que ficaria esse exemplo com a arrow function, né? Bem simples. A gente criaria aqui uma constante, tá? Const MSG igual, e aí eu não preciso colocar a palavra function, tá? Porque é um arrow function, não preciso disso aqui, e não preciso declarar um nome também para minha função, tá? Seria uma função anônima, tá? E aí a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, eu já tenho uma arrow function, beleza? Só que aqui eu tenho uma expressão de função, como a gente viu no Notion, né? Eu estou atribuindo aqui a uma constante essa função anônima. Então, eu tenho uma expressão de função e aqui, nesse formato, eu tenho uma arrow function, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu vou criar uma variável de escopo local, tá? Let, e vou colocar aqui msg igual a string, né? Inscreva-se no canal. Beleza? E vou retornar o mesmo comando. No meu documento, escrevo aí essa mensagem, tá? Vou salvar aqui. Bom, salvei, nada aconteceu, né? Eu vou só comentar aqui para a gente ver o resultado dessa outra função aqui, da arrow function. Vou comentar esse aqui de cima. Quando eu salvo aqui, ele faz o reload aqui e não vai acontecer nada, tá? Eu preciso invocar essa função aqui, tá? Ó. Então, vamos lá invocar ela aqui embaixo. MSG, vírgula, eu salvo e ela vai escrever aqui a mensagem, tá? Inscreva-se no canal. Então, esse é um exemplo prático do uso da arrow function, beleza? Agora vamos ver um exemplo passando parâmetro na arrow function. Como é que ficaria? Deixa eu comentar aqui. Vou criar aqui embaixo, tá? Vou criar uma constante e aí eu vou chamar ela aqui de user. Vai receber um arrow function, tá? E aí eu já defino aqui dessa forma, beleza? Então, a gente vai definir aqui um parâmetro, tá? E aí eu vou colocar aqui um parâmetro chamado name, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro eu vou declarar uma variável, tá? Chamada msg, que vai receber um template string, tá? Ó, eu vou colocar aqui, olá, usuário. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o parâmetro name, tá? E vou mandar escrever aqui no meu documento, né? Vou retornar aqui, ó, retorno meu documento, escreva variável msg, beleza? Salvei aqui e agora a gente vai exibir aqui o resultado, tá? E aí eu vou chamar aqui a função user, né? A expressão de função user e vou passar aqui um nome, tá? Vou colocar aqui um string. Aqui Bruno. E aí quando eu salvo, ele escreve aqui a mensagem, tá? Ó, olá, usuário Bruno, tá? Posso colocar aqui outro usuário, tá? Outro nome, botar aqui Thiago. E aí quando eu salvo, ele troca o usuário, tá? Bem simples, ó. E aí só lembrando um detalhe da arrow function, quando eu tenho apenas um parâmetro, o uso dos parênteses ele fica opcional, né? Então, se eu apagar aqui e salvar, ele vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ó, posso trocar aqui, colocar outro valor, ele vai funcionar perfeitamente, beleza? Então, esse seria um exemplo de um arrow function com parâmetros, beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido o conteúdo desse vídeo.
pratique, tá? Pega esses exemplos aí do Notion que eu coloquei, de Arrow Function, de hosting, de callback e executa aí no seu VS Code, tá? Qualquer dúvida ou bug que aparecer, deixa aí nos comentários que eu vou te dar um suporte, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Valeu!